Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai estar abordando sobre a questão dos consórcios agroflorestais e como que a gente pode incluir a cultura do milho dentro de consórcios. Esse vídeo, pessoal, eu estou fazendo em parceria com o projeto Criolo, que é um projeto que trabalha com o resgate de variedades tradicionais, a multiplicação e a disseminação dessas variedades, mas não só isso, é um projeto que eu falo que está levando a questão das variedades crioulas, das variedades tradicionais, do nosso patrimônio genético, está levando isso para um outro patamar, para um outro nível, e é um nível que realmente a gente precisa alcançar. Então o projeto Criolo hoje ele está trabalhando com a questão do beneficiamento do milho, transformando esse produto em produtos que podem entrar no mercado com preço competitivo, para que as pessoas possam acessar e conhecer de fato o que é a maravilha dessa genética, né, dessas sementes, e não só isso, mas financiar projetos que estejam multiplicando as variedades tradicionais. Então isso acaba criando uma rede de comércio, uma rede econômica, fomentando com que outros agricultores também comecem a multiplicar essas sementes, comecem a produzir, e só assim a gente vai conseguir criar de fato um impacto na nossa produção de alimento, criar um resgate, uma valorização dessas sementes e fazer com que isso tome uma proporção em escala. Então o Projeto Criolo é um projeto muito importante e eu estou muito feliz em estar gravando esse vídeo aqui em parceria com eles. Bom, então a pedido do pessoal do Projeto Criolo, hoje a gente vai falar aqui sobre consórcios agroflorestais. Para quem não sabe, eu trabalho aqui no meu sítio, né? Eu sou agrônomo e agricultor familiar e aqui no meu sítio eu trabalho com modelos agroflorestais, que são sistemas onde a gente consegue consorciar espécies, criando ecossistemas produtivos capazes não só de produzir alimento em diversidade, em abundância e em qualidade, mas também são capazes de recuperar solo, recuperar áreas degradadas, trazer de volta a vida, a biodiversidade para o nosso terreno. Então, para você que gosta desse assunto, não se esqueça, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam alcançar e a gente possa disseminar esse conhecimento. Então vamos para a aula, pessoal. Nessa aula aqui eu vou focar na questão dos consórcios agroflorestais, focado aí na cultura do milho. Então a gente vai falar sobre os princípios, né, os fundamentos de um consórcio, para que vocês possam entender a lógica que está por trás de um consórcio e como que vocês podem planejar, diversificar a produção de vocês e ter essa criatividade de criar consórcios diferentes para a sua realidade e para a sua necessidade, tá bom? Também vou mostrar alguns exemplos aqui nessa aula, mas também vou fazer alguns comentários aí sobre a questão de adubação, né? E também algumas dicas de como evitar a contaminação genética dessas variedades. Então a gente sabe que o milho é uma planta que trabalha com a polinização cruzada e se a gente não tomar alguns cuidados, a gente pode acabar misturando essas genéticas, essas variedades de milho e perdendo a pureza dessas raças. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, só para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho, né? Essa é uma foto do nosso sítio, aqui o sítio das Mangueiras, no interior de Minas Gerais. Nós temos um sítio pequeno, né? Como eu disse, nós somos produtores, somos agricultores aqui, e o nosso sítio era essa situação aqui há um pouco mais de 10 anos atrás. O nosso sítio se tornou um sítio totalmente degradado, pastagem muito compactada, muito cupim, a gente tinha muito problema com formiga, com cupim, com doença de planta, e o sítio se tornou praticamente improdutivo. Então a gente vem, ao longo desses anos, recuperando o nosso sítio, trabalhando com esse modelo de produção agroflorestal, que é capaz, como eu disse para vocês, recuperar essas áreas degradadas, mudando a paisagem, transformando a paisagem, recuperando o solo, produzindo água e trazendo a vida, a diversidade para o nosso terreno, mas fazendo isso produzindo alimento. Tá? Então aqui no sítio hoje a gente produz de tudo, desde hortaliças, grãos, legumes, frutas, né? Usando esses princípios. E para você, se você tiver um sítio, né, uma chácara, se você gosta de plantio, tem vontade de aprender a produzir seu próprio alimento e gostaria de aprender as técnicas da agrofloresta para você poder melhorar a sua produção, a saúde das plantas, diversificar, ter mais qualidade de produtos, mas também poder recuperar o seu solo,
deixar de ter problemas com pragas e doenças, mas criando esse sistema saudável, eu te convido a participar do Informativo Agroflorestal, que é o nosso grupo no WhatsApp, um grupo fechado no WhatsApp, que é onde eu informo das aulas ao vivo que a gente faz aqui no YouTube, dos vídeos, dos conteúdos que a gente posta. A gente também envia materiais em PDFs, cartilhas, livros, tudo em primeira mão dentro desse grupo. É um grupo de estudo. Ele é gratuito. Para você participar, é só clicar no link que vai estar na descrição aqui desse vídeo, fazer seu cadastro e entrar lá. Beleza, pessoal. Então, para começar, o que são consórcios? Consórcios é a união de plantas diferentes dentro de um mesmo plantio de forma planejada, né? Então, consórcio é o fato da gente cultivar dentro da mesma área plantas diferentes, plantadas juntas, mas fazendo isso de uma forma planejada. Então, eu gosto de definir dessa forma, porque muitas vezes as pessoas acham que consórcio é um plantio aleatório, e não é, tá? Então, o consórcio ele tem um fundamento e ele é feito de forma planejada, arquitetada. Então, eu brinco, é como se a gente fosse montar uma engrenagem funcional com várias plantas, com vários elementos, mas essa engrenagem, cada peça tem que ser criteriosamente dimensionada. E quais os benefícios da gente trabalhar com consórcio? Então, é muito importante realçar isso aqui, né, para vocês entenderem a importância de se fazer o consórcio aí na sua propriedade e os potenciais, os benefícios que você vai ter. Então, o primeiro deles, o melhor uso e ocupação da área de plantio. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a monocultura, a gente tem um uso mínimo do nosso espaço, e quando você tem a possibilidade de consorciar, né, não trabalhar com a monocultura, com uma única cultura só, mas trabalhar com mais de uma cultura, 2, 3, 4, 5, 10, dependendo do consórcio, você vai ter um aproveitamento muito maior da sua área de plantio. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui no meu sítio a gente trabalha com consórcios em todas as nossas áreas, na área de horta, pomar, tudo é consorciado, e na área de horta a gente teve uma pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, o pessoal pesquisou justamente os consórcios que a gente fazia e como que isso aumenta a eficiência de produção dentro da nossa área, e a gente chegou à conclusão que eu produzo aqui na minha horta cerca de 3 vezes mais alimento por área comparado com sistemas convencionais. Em outras palavras, é como se eu precisasse talvez de 3 vezes o tamanho da área que eu tenho para produzir a mesma quantidade. E a gente consegue produzir numa área menor, tá? Maior aproveitamento dos recursos. Então, trabalhando com consórcio, a gente consegue ter um maior aproveitamento da água, de irrigação, maior aproveitamento dos insumos orgânicos, da nossa adubação, maior aproveitamento da nossa mão de obra, de energia, né, dos equipamentos de irrigação, de ferramentas, de maquinário, de combustível, porque justamente a gente está aumentando a melhor ocupação da área. Diversificação de produtos e de renda, então isso aqui é muito importante, né? Quando a gente consegue trabalhar, montar consórcios produtivos, a gente consegue ter mais de um produto na mesma área, então isso é muito importante porque isso garante a nossa segurança alimentar, que é o próximo tópico ali, né? A garantia da nossa segurança alimentar quando a gente tem mais de um produto. Então eu não vou colher só talvez a minha cultura principal, mas eu vou estar colhendo outros subprodutos daquela mesma área que já podem trazer alimento para minha mesa em qualidade, né? Então eu sempre defendo isso. Eu acho que todo mundo que tem um espaço de terra, né, que gosta desse assunto, tem o dever de produzir pelo menos a própria alimentação. Então a gente vê hoje tantos agricultores aí que às vezes dependem de uma única cultura para produzir, comercializar e viver daquilo e ter que comprar no mercado aquilo que não produz, sendo que a gente poderia diversificar a produção e esses agricultores pelo menos ficarem autossuficientes, independentes do mercado, tá certo? E não só a diversificação na nossa alimentação, mas também a diversificação na renda. Então, quando você consorcia, você tem mais de um produto, mais de uma opção também para você oferecer para o mercado. Isso estrategicamente para um agricultor traz uma segurança econômica maior. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos. Aqui já aconteceu com a gente várias vezes. A gente está vivendo um momento de muitas crises climáticas, né? Extremos climáticos, onda de calor, tempestade de chuva, alagamento, chuva de granizo, geada, né? E quando isso acontece e a gente trabalha com uma só cultura, a gente depende dela para sobreviver,
qualquer dano que aconteça a essa cultura, eu tenho simplesmente 100% de perda da minha economia. Quando eu tenho uma produção diversificada, eu garanto que se acontecer alguma coisa com minha cultura principal, eu tenho outros produtos para oferecer para o mercado. Então eu não fico tão dependente de uma cultura só. Então a gente viu aí nos últimos anos aqui na minha região, vários produtores, na época da geada, por exemplo, com a horta sendo dizimada na época da geada, e a gente teve algumas perdas não tão significativas, né? Porque inclusive o fato da gente trabalhar com agrofloresta também aumenta a resiliência do plantio, então a gente não teve muitas perdas na horta, mas em contrapartida a gente tinha café estocado para comercializar, tinha produção de frutas, né? Tinha milho, tinha feijão no estoque, então a gente não só fica vulnerável em termos de segurança alimentar, mas eu também tenho outros produtos para diversificar a minha renda. Outro benefício é trazer um maior equilíbrio ecológico para a minha área. Então, esse aqui é também um benefício muito grande que a gente também percebe aqui na prática. Quanto maior a diversidade de plantas eu tenho dentro da mesma área, maior também eu diversifico todas as formas de vida que vão vir trabalhar naquela área, então eu crio uma cadeia ecológica funcional. Então, em outras palavras, eu vou ter menos incidência de pragas e doenças, porque eu aumento a população de insetos, de fungos, que são predadores naturais, tá? Então, a gente tem uma diminuição drástica aí do ataque de pragas e doenças com isso. A gente também vê esse exemplo na prática aqui ao longo dos anos, com o aumento da diversidade nas nossas áreas, a gente parou de ter vários problemas aqui na produção. Então, hoje já não tem mais problema com pulgão, com ácaro, que mais? O próprio milho, né? Dá muito problema com a lagarta do cartucho. A gente não tem mais dano causado pela lagarta do cartucho, porque a gente tem os predadores naturais trabalhando ali dentro para a gente. Beleza? Outra vantagem, uma maior proteção do solo. Então, isso aqui é muito importante também. A gente está sempre focando no solo, né? E quando a gente trabalha com consórcios, eu tenho uma maior cobertura vegetal, não fico ali com uma planta só, eu tenho várias culturas cobrindo melhor o solo. Isso diminui a perda de água, né? Diminui o acesso direto do sol no solo e tudo mais. Aumento a geração de matéria orgânica, então com mais culturas, com mais diversidade, eu tenho mais produção de biomassa vegetal dentro da mesma área, então aumenta a produção de matéria orgânica ali dentro. Inclusive, esses consórcios, eles não só precisam ter um objetivo em produzir alimento, mas inclusive eles podem ser consorciados, o milho, por exemplo, pode ser consorciado com várias espécies que tenham como objetivo gerar mais matéria orgânica, proteger o solo, fixar nitrogênio, servir como cobertura vegetal. Consequentemente, nós vamos melhorar a qualidade do nosso solo. Então, esse aqui é um ponto muito importante. A gente sabe que, em muitas das vezes, pela forma com que a gente cultiva, a gente acaba deixando o solo cada dia pior. Então, isso aumenta o custo de produção, aumenta o trabalho e aumenta os problemas na nossa produção. E com os consórcios, é um dos princípios que a gente utiliza, que melhora a qualidade do solo, melhora a estrutura física por causa do aumento da matéria orgânica, do enraizamento. E o último benefício, que é ciclar água e nutriente. Né? Então, com a questão do consórcio, você também tem uma diversidade maior de raízes, então você aproveita melhor o uso da água, cicla melhor os nutrientes da nossa adubação, recicla isso dentro do sistema e evita a perda de água ali dentro do nosso cultivo. Então vamos aqui para os princípios para a gente montar esses consórcios. Pessoal, é muito importante, eu vou dar alguns exemplos aqui durante esse vídeo, mas é muito importante que a gente entenda esses princípios aqui. Os princípios é a base do conhecimento para se montar qualquer consórcio. Então, mesmo que eu dê alguns exemplos aqui, e vocês podem reproduzir esses exemplos, você precisa ter essa liberdade para você ter criatividade de montar consórcios adaptados para a sua região, para o seu clima, para a sua necessidade. Então, a gente precisa entender a básica, a lógica por trás dos consórcios para que a gente possa criar os nossos próprios consórcios, tá? E, basicamente, são dois conhecimentos que a gente precisa dominar. O primeiro deles é a sucessão ecológica, que está relacionado ao ciclo de vida das plantas. Então, a gente precisa conhecer o ciclo de cada espécie para a gente poder entender como que elas podem ser consorciadas. Então, a gente sabe que a gente tem plantas que têm um ciclo de vida muito curto, ciclo de vida ali intermediário e ciclo de vida mais longo. Então, como que eu posso unir essas plantas dentro da mesma área? E plantas que têm um ciclo de vida muito parecido,
eu tenho que entender sobre estratificação, né? O que é estratificação? Nada mais é do que a gente saber a altura da planta, o porte dela e a sua necessidade de sol ou de sombra. Então eu preciso saber se aquela planta tolera sombra, se ela pode ser consociada com uma planta que fica acima dela, ou se ela precisa de muito sol e ela tem que estar acima de todas as outras, não pode ser sombreada. Então a gente tem que saber ciclo de vida, o porte da planta e se ela necessita de sol ou sombra. A partir desse conhecimento prévio das espécies é que a gente começa a brincar de montar esses consórcios aqui. Tá? Então eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso aqui. Primeiro, a respeito da sucessão ecológica, do ciclo de vida. Olha aqui que interessante. Isso aqui é um desenho que a gente chama de sucessão ecológica, né? Ou seja, é uma sucessão de plantas ao longo do tempo e que a gente usa muito para desenhar, para montar os nossos consórcios agroflorestais. Aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, aqui é como se a gente dividisse o nosso plantio em 3 estágios diferentes, sendo que dentro de cada estágio desse, a gente teria um grupo de espécies que tem um ciclo de vida semelhante. Então, por exemplo, no nosso primeiro estágio aqui, ó, eu teria aqui dentro todas as espécies que têm um ciclo de vida anual, né? O que é um ciclo de vida anual? Ciclo de vida anual são todas aquelas espécies que nascem, reproduz, frutifica e morre ou termina seu ciclo dentro de um ano. Então aqui vão entrar as hortaliças, os grãos, a maioria dos tubérculos, né? E o nosso milho entra aqui nessa categoria. Num segundo momento, num segundo estágio, eu já teria aquelas espécies que têm um ciclo de vida que já vão além de um ano, passam de um ano, e que vão aí um ciclo de vida médio, que pode variar até 5 anos, 6, 7 anos, 8, tá? Não é tão fixo, mas é como se a gente tivesse um ciclo intermediário entre o ciclo anual e o próximo estágio, que é o ciclo longo. Então, nesse estágio intermediário aqui, poderia entrar, por exemplo, a banana, o mamão, o abacaxi, o maracujá, a amora, talvez o palmito, pupunha, a pitaia também já começaria a produzir aqui. Então, tem várias espécies que entram nesse ciclo aqui. E se você parar para pensar, todas elas têm um ciclo, um desenvolvimento de ciclo muito parecidos. Num terceiro estágio, a gente teria aquelas espécies de ciclo longo. Aí já entram as árvores de ciclo longo, né? As frutíferas, as madeiras de lei, aquelas espécies de ciclo longo, que poderia ser, por exemplo, um pomar, que poderia ser, por exemplo, uma área para produção de madeira, ou uma área que você está querendo reflorestar. Grande sacada disso aqui, vamos voltar para o milho. No caso do milho, pessoal, a gente pode pensar o consórcio com ele de 2 maneiras diferentes. Eu posso montar consórcios com o milho com espécies que tenham o mesmo ciclo de vida dele. Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, o milho, por ser uma espécie de ciclo anual, eu poderia montar consórcios com ele com culturas que têm o mesmo ciclo. Então, eu posso consorciar o milho com verduras, né, com legumes, com raízes, com tubérculos, com grão, ou algumas culturas de adubação verde, inclusive leguminosas, né, algumas gramíneas, tudo dá para consorciar com o milho. Então, seria um consórcio pensando no mesmo ciclo dele. Então, vamos supor que você quer plantar só o milho, seu foco é o milho, e depois que você colheu o milho, você quer plantar de novo. Então, essa lavoura de milho, esse plantio de milho, ela pode ser consociada com plantas que têm o mesmo ciclo. Agora, tem um outro tipo de consórcio, em que o milho, ele entra como um elemento do consórcio, para preencher um determinado tempo, um determinado ciclo. Então, vamos supor que você aí no seu sítio, na sua chácara, você quer fazer uma área para produzir banana, mamão, maracujá, né, um pomar com frutas de ciclo mais rápido, que seria esse ciclo intermediário aqui. Nessa área que você vai plantar essas espécies, você pode montar um consórcio para que no primeiro ano, enquanto essas espécies estão de muda pequena, ainda estão desenvolvendo, no primeiro ano você poderia plantar junto consórcios do primeiro ano, de ciclo anual. Para quê? Para que você tenha um melhor aproveitamento da área, um preenchimento e proteção do solo, uma produção de ciclo rápido, de ciclo curto, para já trazer alimento para sua mesa,
para diversificar a sua renda, já poder oferecer um produto no mercado, independente do seu objetivo. Mas seria muito importante porque essas espécies de ciclo curto, elas são fundamentais para criar o próximo estágio, entendeu? Então, por exemplo, eu poderia plantar o milho consorciado com outras culturas num primeiro ano, junto já com essas espécies do segundo ciclo. Poderia ser plantado junto, aproveitando a mesma área. Vários agricultores fazem isso, né? O pessoal que planta café, por exemplo, costuma plantar o milho, ou às vezes o milho e feijão, ou só o feijão nas entrelinhas do café nos primeiros anos, né? O pessoal que planta banana às vezes faz isso também, mas a gente poderia montar diversos consórcios diferentes. E se eu quisesse chegar, ao invés desse ciclo aqui, chegar aqui, ó, se minha ideia é ter um pomar, é ter uma área com árvores de ciclo longo, que demoram muitos anos para começar a produzir, para ocupar a área, eu também posso, no momento do plantio dessas espécies, fazer um consórcio do milho com outras culturas no primeiro ano, depois um consórcio do segundo ciclo, até chegar aqui. Então, esses estágios seriam responsáveis por criar o meu ciclo longo, por diversificar minha produção, por melhorar o solo, por gerar matéria orgânica, por trazer diversidade, trazer todos aqueles benefícios que eu acabei de comentar com vocês ali, tá bom? Então isso aqui é um dos entendimentos que a gente precisa para a questão da montagem do consórcio. Então só baseado nisso aqui, eu quero que vocês usem a criatividade de vocês. Então comecem a imaginar isso. Como é que eu posso aproveitar melhor o meu espaço e o tempo usando consórcios de plantas que têm um ciclo diferente? Então você vai começar um pomar, como é que eu posso plantar outras espécies juntos que vão ocupar melhor o espaço? Então aí a gente já começa a usar a criatividade, vocês não vão conseguir mais enxergar áreas vazias sem pensar nisso. Essa tabela aqui, ó, é uma tabela que eu coloquei aqui para ajudar vocês a entenderem essa questão dos consórcios. É uma das tabelas que a gente poderia usar e ela facilita muito o planejamento de consórcios para a horta, para a horticultura. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que a gente usa essa questão dos ciclos. Aqui, ó, como é que funciona essa tabela? Aqui na coluna, eu posso colocar todas as minhas espécies de ciclo curto aqui, ó. Eu coloquei aqui rabanete, alface, almeirão, posso colocar tudo aqui. Aqui em cima, eu tenho uma escalinha em dias, de 20 em 20 dias, ó. Dia 0, que seria o dia do plantio, né? Aí dia 20, 40, 60, 80, até 180 dias, a cada 20 dias. E aí o que eu vou fazer aqui? Vocês estão vendo que eu preenchi, tá colorido? Aonde eu colori, pessoal, é o período em que determinada cultura, em que determinada espécie ocupa de fato um canteiro, por exemplo. Então, a rúcula, o rabanete, na verdade, é uma planta de ciclo muito rápido. Quando eu faço o plantio, ele vai precisar aí de mais ou menos 20 dias de espaço para ele se produzir e ser retirado. A alface, ela já é colhida com mais ou menos uns 40, 50 dias, certo? Dependendo da variedade aí. Só que, por que eu colori aqui só de 20 dias até 40? Porque depois que eu faço o plantio da alface no dia 0, ela demora aí até uns 15, 20 dias para ela realmente começar a ocupar o espaço dentro do canteiro. Então, o pulo do gato está exatamente em saber o tempo que eu tenho disponível entre essas espécies para que eu possa encaixar outra cultura num lugar. Entenderam? E depois eu preciso saber o tempo que ela vai ficar ocupando até ela retirar e abrir espaço para outra. Então a gente vai trazendo essas informações, vocês podem ir anotando isso, por exemplo, na medida da observação, e a gente vai criando essa tabela. Aqui, por exemplo, eu já preenchi com várias espécies. Ó. Então, depois que eu tenho essas informações aqui, eu posso brincar de montar vários consórcios diferentes. Olha só para vocês verem, um consórcio que eu poderia montar. Eu poderia consorciar o tomate com couve-flor. Tá vendo? Vocês vão ver que a couve-flor ela vai sair antes do tomate. Eu posso consorciar tomate com couve-flor. Posso colocar no consórcio também um almeirão. Assim, e eu também posso colocar no consórcio o rabanete. Ou seja, eu posso consorciar essas 4 espécies dentro do mesmo canteiro. Eu posso trocar a couve-flor por brócolis, eu posso trocar o almeirão por alface, então eu posso substituir porque são plantas que têm o mesmo ciclo. Eu posso substituir o tomate pela berinjela, tá vendo? E olha o milho, aonde que o milho entra aqui, ó. O milho, ele vai entrar, ele foi plantado no dia 0, mas ele demora aí uns 30, 40 dias para ele começar realmente a sombrear, né?
e depois ele vai ficar aí os seus 90 dias ou 120 dias, dependendo do objetivo, se é colher um milho verde ou grão, né? Vai ficar mais ou menos esse período aqui, ó. Então, dentro desse período, né, se a gente olhar aqui nessa tabelinha, ele poderia ser consociado com alface, com almeirão, ou com rabanete ou rúcula, tá certo? Só que, então aqui entra um detalhe, essa tabela ela serve como referência, ela é muito boa para vocês montarem consórcios, só que ela não leva em consideração uma outra informação. Aí ela leva em consideração o ciclo de vida, mas ela não está levando em consideração aqui os extratos, a altura das plantas e a sua necessidade de sol ou de sombra. Então, se a gente fosse olhar bem aqui, o milho não dá para consociar nem com brócolis e couve-flor, e talvez até daria com o tomate aqui, a berinjela, mas já dá um conflitozinho. Mas se a gente for olhar por altura, por estratificação, ele já daria, né? Então, por isso que a gente tem que conhecer também os estratos. O que são estratos, pessoal? Nada mais são do que a gente entender a altura das plantas, a altura delas e a sua necessidade de sol ou sombra. Então, aqui eu coloquei como exemplo aqui as árvores, né? Um sistema com árvores, com fruta, em que o café estaria aqui no meu extrato baixo, eu poderia ter frutíferas no extrato médio e alto, e alguma árvore lá no extrato emergente, fazendo 4 estratos. Aqui eu coloquei 4 estratos, eu até sugeri aqui um extrato rasteiro, mas a gente poderia ter mais estratos ou menos extrato, dependendo do sistema. E essa mesma lógica eu posso usar para a horta, eu posso usar para consociar com milho. Então eu quero dar um exemplo bem prático para vocês entenderem aqui do que se trata. Inclusive, sobre estratificação, caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, aqui no nosso canal do YouTube tem uma aula específica sobre extrato, tá bom, pessoal? Então vocês podem assistir depois que aí eu explico com mais detalhes essa questão dos extratos. Mas, dando um exemplo prático, aquele antigo e tradicional consórcio milpa, que é o consórcio do milho com feijão e abóbora, o milho lá em cima, o feijão trepador subindo no milho e a abóbora rasteira no chão. Esse é um consórcio que usa a mesma lógica dos extratos. Então vocês podem perceber que são plantas com um ciclo de vida muito parecido, o ciclo de vida não é tão diferente, né, do milho, elas têm um ciclo de vida parecido com o milho, crescem junto com o milho, mas elas são de andares diferentes. Então você pode ter o milho com um feijão subindo no milho, por exemplo, um feijão trepador, né? Alguma espécie de feijão trepador, e por baixo a abóbora. Entenderam? Então, com essa lógica, eu posso montar outros consórcios diferentes também. Então, um exemplo aqui, ó, para vocês, um exemplo de consórcio que a gente usa muito. Eu gosto muito de consorciar o milho dentro da horta. Tá? Então, a maioria dos canteiros de hortaliça, eu faço consórcios das hortaliças, mas dentro do consórcio eu sempre coloco o milho. Eu gosto muito de colocar o milho, que seja mais espaçado. Então, vocês podem ver que eu respeito um espaçamento, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quando a gente vai consorciar, aquela espécie que vai ficar em cima, ela não pode fechar demais para não atrapalhar as espécies que vão ficar embaixo. Então aqui, por exemplo, eu tenho o milho num espaçamento maior. Normalmente eu coloco 2 a 3 plantas de milho juntas, espaçadas em 1,5 m a 2 metros de distância dentro do canteiro das hortaliças. E esse consórcio funciona muito bem. O milho vai lá para cima, permite a entrada de luz para as hortaliças que estão embaixo, não atrapalha a produção, inclusive aumenta a diversidade, aí vai trazer todos aqueles benefícios que eu falei, o aumento da diversidade, melhor enraizamento no solo, ciclagem de nutriente, melhoria do solo e tudo mais. Melhora a saúde das outras hortaliças, você vê aí o vigor, né, da mostarda debaixo dele, aqui no canto o vigor do brócolis, ó, as plantas de brócolis junto, aqui tem pimentão no meio dele, ó, aqui tem brócolis, pimentão e o milho. Aqui tem um milho com um canteiro de mostarda, fechado. Ó. E ainda eu tenho um subproduto, que nesse caso aqui seria o milho. Eu tenho as hortaliças e ainda tenho a produção de milho. No caso aqui seria para milho verde, mas poderia ser também para o milho grão. Então pensem comigo, olhando por essa lógica, por essa arquitetura aí, eu poderia substituir essas hortaliças por outras espécies. Poderia ser feijão embaixo, poderia ser um adubo verde, poderia ser capim, tá certo? Poderia ser abóbora, ou poderia ter um feijão trepador fazendo consórcio milpa.
Então, vocês têm que enxergar o milho acima, no extrato emergente, que a gente fala, né? Que é esse extrato acima ali, lá no alto, né? Dominando ali em cima. E se eu espaçar ele um pouco mais, eu posso preencher o subbosque ali com outras culturas, com outras espécies, tá certo? Aqui nesse canteiro aqui já é mandioca, né? Associada com alho. Mas poderia, inclusive, ter milho aqui também, porque a mandioca, o ciclo mais lento, aí já é um ciclo diferente do milho, a mandioca vai entrar depois do milho, então poderia entrar o milho aqui tranquilamente. Aí, ó, outra foto mostrando o milho, aqui já consociado com pepino, no centro do canteiro, e espinafre na lateral aqui. Vocês verem que tem vários canteiros com milho, ó. Aqui o milho com a batata doce. Olha que legal, que é um consórcio do milho com a batata doce. Esse é um consórcio que a gente faz aqui há muitos anos, produz muito, muito bem mesmo. Aqui o milho com brócolis e mandioca, dá para ver a mandioca aqui, então mostrando aqui que é possível, né? Aí a gente colheu, na verdade aqui a gente já tinha colhido a rúcula e o rabanete, já tinha colhido a alface, aí depois veio a colheita do brócolis, depois veio a colheita do milho e por último ficou a mandioca. Então você vê como é que a gente cria uma engenharia de consórcio dentro do mesmo canteiro. Aqui um outro exemplo, ó, mostrando aqui no sítio também, uma área que a gente está fazendo uma recuperação de nascente, tá? É um vale muito inclinado que a gente plantou para fazer uma recuperação. Nesse caso aqui, o milho está plantado, ó, a gente plantou milho, tá vendo? Dá para ver aqui as plantas de milho. Aqui ele está consociado com mandioca, com feijão, que são do mesmo ciclo dele. Mas nessa área a gente entrou já com as árvores do futuro. Então aqui tem muda de frutífera, tem muda de árvore, de madeira, espécies nativas que vão entrar para o ciclo mais longo, tá certo? Então o milho, vocês podem ver que o milho está cumprindo uma função inicial de cobertura de solo, de proteção, de produção, para criar esse sistema de ciclo mais longo. Aí, ó, isso aí é foto que foi colhido nessa área, só para vocês verem, tá? Foi colhido o milho crioulo, inclusive esse milho aqui veio do projeto crioulo, tá? E o milho maizena, que é um outro milho crioulo que a gente cultiva aqui também. E também foi colhido feijão nessa mesma área. É uma área que a gente está trabalhando com recuperação de nascente, tá bom? Então só para vocês terem uma ideia de como que essas áreas estão hoje, ó, isso aqui é uma foto, né? A foto que eu estou usando de fundo aqui, inclusive, é a foto de como que essas áreas estão desenvolvendo, estão virando florestas de produção de alimento. Aqui, uma foto dessas áreas por dentro, né? Então, essas áreas que produziam hortaliças lá no início, ou produziu grão, já produziu milho, hoje a gente está produzindo frutas. Então, as áreas que a gente está colhendo manga, abacate, jabuticaba, fruta do conde, graviola, limão, laranja, citros, né? Todos eles consorciados também. Então, a gente usa outra lógica de consórcio para as árvores, para as frutas, tá certo? Mas que produziu essas culturas de ciclo mais curto lá no início. Beleza? Pessoal, sobre adubação. Adubação é o seguinte, eu acho que cada pessoa às vezes já tem um costume de usar um tipo de adubação, então eu não sei que tipo de adubação você que estiver assistindo esse vídeo usa, né? Ou gosta de usar, dá preferência aí na sua propriedade, mas eu sempre recomendo o uso de uma adubação orgânica, tá? O uso de uma adubação orgânica, por quê? Porque a adubação orgânica, primeiro, ela não tem como objetivo só adubar a planta, igual é uma adubação química, né, o NPK, por exemplo, mas a adubação orgânica, ela enriquece o solo. Então, com o uso contínuo de uma adubação orgânica, você cria um aumento da fertilidade do seu solo. Então, a adubação orgânica ela vai melhorar a parte física do solo, a parte química e a microvida do solo, que é fundamental para os nossos solos aqui nos trópicos, principalmente. A gente precisa de solos vivos. Agora, o tipo de adubação que você pode usar vai depender muito do que você tem disponível. Então, eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, tá? Porque a gente também tem aula só sobre adubação orgânica aqui no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem assistir, procura aqui no canal do Sítio das Mangueiras sobre adubação orgânica, que vocês vão assistir uma aula só sobre isso, lá eu aprofundo mais. Mas uma adubação orgânica, você pode usar esterco, cama de frango, você pode usar um composto orgânico, você pode usar torta de mamona, torta de algodão, farinha de peixe, farinha de osso, urina de vaca, biofertilizantes, bocache, existem milhares de receitas, tá?
todas essas receitas vão levar em consideração os recursos mais fáceis que você tem disponíveis aí na sua região para utilizar, porque isso tem que ser sustentável, tem que ser próximo, tem que, no melhor da hipótese, vir de dentro da sua propriedade, esses insumos, e, no pior da hipótese, no máximo, vir dos seus vizinhos ali da sua região. Não faz sentido a gente criar uma adubação orgânica dependente de um transporte, de uma coisa muito longa, que o foco é criar uma autossuficiência. E essa adubação, ela tem que fornecer todos os nutrientes necessários. Então é interessante que a gente entenda direitinho sobre adubação, principalmente para quem vai plantar uma lavoura, uma área maior, tem que fazer análise de solo, né? Para ver se essa fonte de adubo orgânico que você está usando vai fornecer os nutrientes básicos para as plantas, né? Os macronutrientes, que seriam nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e também os micronutrientes que são responsáveis pela saúde das plantas. Tá? Então, o milho nosso tradicional, os milhos aí, as sementes do Projeto Criolo, eles respondem muito bem a uma adubação orgânica. Por quê? Diferente dos milhos atuais, que foram geneticamente modificados para um cultivo em monocultura, eles são totalmente adaptados para uma adubação química, para essa dependência química. Os milhos tradicionais, os nossos milhos antigos, eles foram selecionados durante séculos por comunidades tradicionais que faziam cultivo orgânico, que não tinha adubação química. Então eles respondem muito a uma adubação orgânica, eles respondem muito a um solo orgânico, a um solo bem cuidado e um solo cheio de vida. Beleza? A última informação que eu queria trazer para vocês aqui nessa aula é como evitar a contaminação genética. Então, para que a gente possa evitar o cruzamento entre essas plantas de milho e perder a nossa variabilidade genética, tem duas regras básicas. A primeira delas é você criar uma distância mínima de 500 metros entre um plantio de uma variedade e o outro. Então, vamos supor que você está plantando aí o milho roxo e está plantando o milho branco de pipoca, por exemplo. Você precisa ter uma distância mínima de 500 metros entre uma lavoura e outra, tá bom? Mas isso só funciona para áreas maiores, porque o que acontece? Mesmo com a distância, vai haver uma polinização cruzada, porque o vento leva. 500 metros é pouco para um pólen de milho. Só que quando você tem uma área maior, às vezes esse pólen de milho vai chegar e vai polinizar os milhos das laterais. Então, na hora de colher a semente para plantio, você pode você pode não coletar as sementes das bordas e dar preferência para colher as espigas do centro da lavoura, porque elas estão mais fechadas e foram mais protegidas dessa polinização. Já quando o cultivo é pequeno, pessoal, você vai plantar aí, às vezes, junto com a sua horta, é um cultivo mais caseiro, uma lavourinha pequenininha, essa distância não vai funcionar, porque vai haver a polinização e você não vai ter esse efeito de borda. Então, a gente recomenda que você dê um intervalo de tempo entre um plantio e outro, que pode ser aí de, no mínimo, 30 dias, mas o recomendado mesmo é 45 dias. Para quê? Então, quando você respeita esse tempo, dá tempo de uma planta do milho desenvolver, soltar a boneca ali, né, da espiga, soltar o pendão e fazer a polinização. E aí depois, quando você com o outro que foi plantado 45 dias depois, não vai ter essa coincidência do momento em que uma planta está apta para polinizar ou receber essa polinização. Então você cria esse intervalo e aí você evita que haja essa contaminação genética. Tá certo? Pessoal, por último, eu queria agradecer ao Projeto Criolo pela essa oportunidade da gente estar fazendo essa parceria, né, de eu estar ministrando essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E mais um aviso, né, para quem gosta do assunto, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram, no YouTube. A gente faz uma aula ao vivo toda quarta-feira aqui no YouTube, tá? Essa aula é ao vivo mesmo. E para você ficar sabendo, ser informado, você pode entrar no informativo Agrofloresta, que está na descrição do vídeo, tá? Está na descrição do vídeo, tem um link para você poder entrar e participar. Beleza? Já se inscreve no nosso canal também, não esquece de deixar um joinha e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que se interessem no assunto. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.